oitavo episódio do Até Tenho Amigos que São e estou cada vez mais perto para dizer o número do episódio nestas introduções. A convidada é a Capicua e a conversa foi gravada há umas semanas, na Casa Independente. É um pouco mais séria do que as anteriores, mas falamos de temas importantes. Gostava de relembrar que é sempre bom darem estrelas e deixarem críticas ao podcast no iTunes. E é isto. E portanto já está a gravar. Isto é a primeira vez que eu faço isto com alguém que eu nunca conheci. Ah, é? Ok. Eu acho que falei contigo ao telefone, entrevistei-te pelo telefone para aí 20 minutos, há uns anos. Foi? Quando tu lançaste, eu acho que foi o Capicua Goes West, para Tamato. Mas nunca te conheci. Pois, Estou um bocado nervoso. Ai, não fiques nervoso então. Isto é mesmo a primeira vez que eu faço isto com alguém que eu não conheço de todo. Mas eu falo muito por isso. Tu estás aqui em Lisboa porque vais tocar no Lux? Sim, amanhã. Amanhã. Tu passas muito tempo cá? Sim. Eu estou cá, aliás. Eu vivi cá há 6 anos, 5 anos e tal. Então tenho uma ligação próxima à cidade, tenho muitos amigos aqui. E venho cá por também razões profissionais, porque, quer dizer, vivemos num país muito centralizado e nestas fases em que ando a fazer promoção de discos ou concertos, etc., acabo por ter que vir cá muito mais vezes do que seria necessário se não vivêssemos num país tão centralizado. Mas tu não gostas disto? É? Gosto de vir, mas obviamente gosto de vir por boas razões. Acaba por ser um bocadinho frustrante perceber que com a crise que os meios de comunicação ainda centralizaram mais as redações e as equipas aqui em Lisboa e que para qualquer coisa é preciso vir a Lisboa. Mas tu, por outro lado, também nunca conheceste outra realidade em termos Não, mas por acaso desde 2012, que foi quando comecei o meu primeiro disco e em que comecei a promover a minha música no circuito mais mainstream, mais profissional, porque até então tinha sido no nicho do hip hop mais underground, desde 2012 até agora tenho notado um agravamento da situação. Então, em poucos anos a coisa acentuou-se bastante. E a cada trabalho que sai, e em 2012 saiu esse primeiro, em 2013 o Capicua Goes West, em 2014 Sereia Louca e agora em 2015 o Medusa, cada ano que passa tenho menos entrevistas no Porto, o que é engraçado. Um bocado triste. Eu acho que é triste. Até porque significa que se cortaram a equipa, ou seja, que muitas pessoas deixaram de trabalhar, deixaram de ter postos de trabalho, ou que pelo menos tiveram que mudar de cidade para poder garantir o seu trabalho. O que não deixa de ser triste, e depois também basta tu ires a Santa Apolónia ou a Campanhã a um domingo à noite ou uma sexta-feira ao fim da tarde e percebes a quantidade de gente do Porto e do norte do país em geral que vem para Lisboa ao domingo à noite e depois de ter passado o fim de semana em casa. É uma coisa inacreditável. Cada ano parece que acrescentam uma carruagem ao comboio. É mesmo. Eu fiz esta pergunta, tu chegaste aqui de mala, acabaste de vir. Não, por acaso a mala não é minha, é da M7, a minha companheira de palco, que chegou há bocado do Porto, entretanto tinha uma entrevista, porque ela tem um projeto que se chama Beatriz Gosta. Então foi uma entrevista de Beatriz Gosta e como eu estava com a Anabela, tinha carro, ofereci-me para levar a mala dela, porque ela ia a transportes públicos. Podemos entrar já pelo Beatriz Gosta, tu fazes aquilo com ela ou aquilo aparece sempre que é criado pelas duas? Sim, é uma ideia original das duas. Mas que tem sido escrito mas os textos são da Marta, apesar daquilo ser um trabalho coletivo na filmagem e na edição, o que acaba também por depois, quer dizer, apesar sendo a história totalmente dela, depois acaba todos os membros da equipa terem uma coisa a dizer, não é? Porque acabamos por todos dar ideias para a edição, na fase de gravação também, etc. Mas de facto aquilo é um projeto que vive exclusivamente dela, no sentido em que mesmo a ideia original que partiu das duas a ideia só existe porque ela é uma ótima contadora de histórias e porque ela tem aquela capacidade de se exprimir de uma forma muito cómica e muito particular e portanto o próprio conceito, a ideia da série, digamos, ou do videoblog, se lhe quiserem chamar, nunca é indissociável da personagem, mas sobretudo do talento da Marta. Não é? Mas o que é que tu, para estar acreditada como co-autora ou co-criadora,
O que é que tu trouxeste para a mesa? Olha, Eu sei que o nome é teu. O nome foi eu que inventei, porque na altura Tu agora fez bastante trocadilhos. eu gosto de jogos de palavras, é a minha cena. E na altura estava a ler a biografia da Beatriz Costa. Na altura em que surgiu essa ideia, porque a ideia de fazer uma espécie de magazine em vídeo em que a Marta contava histórias surgiu também das nossas conversas. Nós somos amigas há metade da nossa vida, fazemos música juntas há 10 anos e portanto, sei lá, aquelas conversas de amigos, um brainstorming normal, e surgiu essa ideia. E depois eu estava a ler a biografia da Beatriz Costa e achei que ela era igual à Marta. Achei que a Beatriz Costa, não só aquela coisa de ser uma mulher portuguesa assim popularucha e pequenina e assim muito portuguesa, e simultaneamente uma boémia com uma vida sentimental extensa e com uma forma de falar engraçada que até se nota na escrita dela, porque viveu no Brasil muitos anos e então misturava também expressões brasileiras com português, que aliás é uma coisa que a Marta faz muito. Por muitas razões eu achei que ela era igualzinha à Beatriz Costa. Até porque, por exemplo, a Beatriz Costa tinha essa coisa engraçada de fazer teatro de revista e espetáculos muito populares, mas depois está na Brasileira com os intelectuais. Eu acho que todas essas características faziam com que ela fosse, que eu achasse que a Marta é mesmo muito parecida com ela, então comecei a brincar com essa coisa. E até que cheguei a essa ideia de chamar ao programa Beatriz Gosta. E, aliás, como é uma coisa para a internet, essa coisa do fazer like, do gostar, tinha a ver com a Então mexe muito com tem os hashtags, às vezes. Sim. No vídeo mesmo, quando Sim. a animação não, o texto aparece os hashtags também. Sim. Joga muito com isso. Claro, e até porque, pronto, depois o projeto passou por muitas fases. Inicialmente, depois dessa ideia original, a Marta tentou fazer aquilo num formato mais videoblog tradicional, ela a falar para uma webcam e tal. Aquilo não ficou como ela queria, exigia de facto uma equipa mais profissional, que também garantisse uma certa qualidade da edição, do som, da música, etc. Da animação, porque aquilo tem ilustrações, etc. Então depois, mais tarde, eu já estava a colaborar com o André Tentugal e com o Vasco Mendes. Tenho feito alguns trabalhos de produção. Primeiro fiz muitos videoclipes com eles, temos outros projetos juntos, e propus à equipa, que eles, a dupla chamam-se Tarzan, propôs à equipa concretizar este projeto da Beatriz Gosta, e eles aceitaram. Entretanto, entrou o Vítor Ferreira como ilustrador do projeto, entrou o Pedro Geraldes, fez a música do genérico, concretizou-se essa equipa, e também entro eu um bocado na coordenação e na produção da coisa. Portanto, iria aqui entrar na ideia original, eu faço produção da série e obviamente que tenho acompanhado também do ponto de vista criativo naquilo que é o trabalho de equipa de cada um, mas obviamente que aquilo é um programa de autor e que vive sobretudo do talento e da capacidade de improvisação, de contar histórias e da forma como a Marta se expressa. Como é que tu tens visto a reação das pessoas a isso? A Beatriz Costa? Eu já vi reações bastante, como é que eu ia dizer isto? Fortes, do estilo de pessoas que não estão habituadas a ver uma mulher em Portugal, muito menos num registro assim tão aberto a falar de sexualidade. Sim. Olha, sinceramente nós tínhamos muito receio inicialmente de que houvesse aquele enxovalhanço típico do YouTube, porque toda a gente sabe que as redes sociais o pessoal é normalmente muito feroz na crítica e no YouTube especificamente, porque é uma coisa, apesar de ter mais anonimato do que o Facebook, então as pessoas dão-se mais à liberdade de insultar e de achincalhar. E nós pensamos desde sempre que, apesar daquilo ter um potencial para as pessoas gostarem, de se rirem muito, porque aquilo é muito cómico e nós temos noção disso, porque nós rimos-nos muito a fazer aquilo, e quando os próprios se riem muito é porque aquilo tem piada, não é? E apesar da gente achar que aquilo, claro, tinha muito potencial, até porque se não achássemos não íamos levar aquilo avante, sempre achamos que havia um potencial de conservadorismo no nosso país e sobretudo na internet, que poderia levar a que houvesse insultos, que ela fosse chamada de vadia para cima e etc. Por acaso,
surpreendeu-me muito perceber que é muito raro ouvir ou ler esse tipo de comentários mais maldosos, mais conservadores, e que a grande maioria, a esmagadora maioria das pessoas perceberam que, apesar daquilo ser de facto desbocado, que ela contar histórias às vezes com detalhes até bastante hardcore e com linguagem que as pessoas podem achar chocante, o facto daquilo ser mesmo hilariante e o facto dela ser uma personagem simpática, que as pessoas têm tendência para simpatizar, para criar uma empatia, tem feito com que as pessoas aceitem aquilo de uma forma muito bem humorada e que também muitas mulheres tenham identificado com aquilo. Eu acho que nós vivemos uma sociedade muito patriarcal e normalmente falo isto associado à minha música, mas neste caso é muito raro ver as mulheres na comédia, naquele tipo de comédia mais hardcore, tipo, ou mesmo no stand-up comedy, com um registro mais sexual ou com palavras mais fortes, ou até com uma tendência para a autorridicularização, que é uma coisa que a Beatriz Gosta também faz, sei lá, estou na farmácia, ou aqueles episódios em que ela fala que goza com ela própria, porque de facto nós vivemos numa sociedade em que as mulheres supostamente não devem expor-se dessa forma, não devem falar de sexualidade, não devem cair no ridículo, devemos todas ser umas ladies, estás a ver? Então eu acho que de facto é muito mais fácil para os homens entrarem nesse tipo de registro de humor e serem mais desbocados e falarem de sexo à vontade e até outras coisas mais escatológicas, porque as mulheres não se peidam, as mulheres não cheiram mal, as mulheres não têm cheiro a sovaco, as mulheres não têm pelos, as mulheres não têm nada dessas coisas agradáveis, e a Beatriz Gosta tem esse mérito de conseguir fazer esse tipo de humor à frente de uma câmara e num espaço em que a crítica é imediata, porque tu, se tens um programa de televisão, quer dizer, não estás tão exposto à crítica das pessoas, as pessoas estão em casa a ver, mas não há um canal tão direto como um canal de YouTube ou como um Facebook, para as pessoas dizerem, pá, és uma merda, és uma vaca. As pessoas ligavam para as televisões a protestar. Pronto, sim, exatamente, antigamente, hoje em dia, então é preciso uma coragem para fazer aquilo, e ela de facto tem esse mérito, e também na nossa ideia inicial, isto, além de ser um programa de comédia que tem o objetivo de fazer rir, tem uma agenda feminista clara, ou seja, não é à toa que os temas são aqueles, não é à toa que a gente batalha nesta coisa da liberdade sexual feminina, de assumir isso com toda a naturalidade. É uma coisa que, pelo menos nesses tipos de projetos em Portugal, eu vejo como revolucionária. Eu acho que não há nada em Portugal para ser. Acho ridículo ser revolucionário. Sim, obviamente, mas isso é quase ridículo. Não é problema vosso, é problema do país. Claro, exatamente, mas isso eu já estava a dizer isso numa entrevista, apesar de tudo, e apesar das pessoas acharem que já estamos num país muito evoluído a nível no que toca às questões de género, etc. E eu acho que é muito claro que mesmo nos países ocidentais temos umas privilegiadas comparados com o que é ser mulher no Médio Oriente ou em África, etc. Mas, de facto, com a quantidade de expectativas de padrão de beleza, de postura e de comportamento, até questões profissionais, de sucesso familiar, de relacionamento, de trabalho, etc., a quantidade de expectativas que existem à volta daquilo que é o feminino, aquilo que deve ser a mulher do século XXI, é tão injusto e tão pesado que sermos nós próprias e assumirmos a nossa própria realidade é uma coisa muito subversiva. Ser uma mulher normal, com mau feitio, com olheiras, com estrias, com mau humor, com um TPM, que tem, com todas as coisas que nós temos, as mulheres em geral, é uma coisa revolucionária, porque de facto o patriarcado não nos deixa de ser, é muito ingrato, e nesse sentido do realismo, nós não podemos ser reais, temos que ser quase mitológicas. Eu estava a perguntar aquela coisa dos comentários negativos, e é verdade o que tu dizes, eu apanhei muito poucos. Muito poucos mesmo. Mas o que é ótimo sinal. Sim. O que eu costumo apanhar, especialmente em Portugal, especialmente de cómicas portuguesas, é aquela coisa comum do não tem piada, mas é boa. Ou não tem piada e nem sequer é boa. Que é tipo, é sempre aquela coisa, é sempre os padrões de beleza a serem julgados e não o conteúdo das... Sim, curiosamente, uma das críticas piores que a Beatriz Gosta já teve, aliás, que ela partilhou, era um gajo a dizer que nunca te confundiram com uma gaja. Sabes? Aquela coisa do tipo, quando queres criticar o trabalho de uma mulher, quando não gostas do trabalho de uma mulher, a melhor forma de a atacar é através da sua aparência física. Imediatamente, sabes?
que é uma coisa que nunca ocorreria a ninguém fazer em relação ao homem. Género, pá, esse gajo toca bem, mas é feio para caralho. Nunca ouves ninguém a dizer isso, nunca, sabes? É tipo... Pá, é raríssimo, muito menos na internet. Até podes ouvir um comentário de alguém num concerto ou assim, mas nunca ninguém vai para a internet e enxovalhar um músico ou um humorista porque é feio, sabes? É muito raro, mas nas mulheres é permanente isso acontecer, desde atrizes, apresentadoras de televisão, comediantes, etc, etc, etc. E de facto, até agora, um dos comentários mais públicos, porque é uma pessoa que tem uma página, um dos comentários públicos mais desagradáveis foi esse, em que de facto não se julga o talento, não se julga se é cómico, se não é cómico, julga-se a aparência física, até porque é injusto, que a Marta é uma mulher bonita e que não, de facto é um bocado ridículo todo esse comentário, mas se calhar é porque ela tem o cabelo curto, e ainda há homens em Portugal que não gostam de mulheres, desconfiam de mulheres de cabelo curto. E tatuagens. E tatuagens, lá está. E que fala assim daquela forma um bocadinho... apesar de tudo, eu acho que essa coisa de nós termos crescido na cidade do Porto tem uma vantagem, porque no norte do país as mulheres dizem palavrões. E isso é uma coisa que aqui no Sul não é tão comum. Aqui os homens dizem palavrões e as mulheres não. E apesar de tudo, para nós, essa primeira barreira, que é se calhar a questão de ser aparentemente sermos, ou a Beatriz gosta, e eu também me considero nesse aspecto, se calhar às vezes podem achar que nós somos desbocadas ou que temos uma linguagem um bocadinho mais pesada. De facto, na nossa cidade isso sempre foi normal, portanto para nós isso não é nada estranho e até há aquela coisa que é muito comum, se calhar, não digas isso à frente de uma mulher, ou não digas essas palavras, não contes essas anedotas à frente de uma mulher, e de facto uma das vantagens de ver no Porto é que não há esse tipo de contemplações e portanto, para o bem e para o mal estamos habituadas à linguagem mais hardcore, digamos. Disseste para o bem e para o mal, às vezes também pode ser para o mal, porque as anedotas é tipo, amiga, não me apetece ouvir isso, e depois, ou então são cenas simplesmente porcas que tu não queres ouvir, podem nem ser sexistas, mas às vezes tipo, pá. Sim, mas as anedotas tradicionais. Sim, são muito sexistas. Vão dar muito aí. Há uma coisa estranha, porque isto, a Beatriz Gosta surge este ano, certo? E eu tenho reparado tipo, em cómicos, não muito grandes, mas pessoas que fazem comédia ou escrevem mais ou menos comédia na internet ou fazem vídeos e não sei o quê. Há uma vaga de homens antifeministas, justamente com aquela coisa que houve da barbaria de homens, do Fígaros da Invasão. Tipos ignorantes, mal informados, piadas banais, tipo, isto é feministas, não sei o quê, umas mal fodidas, umas não sei o quê, umas não sei o que mais. E agora vou dizer como é que é, sem medo do politicamente correto. Já apanhei alguns, assim, aqueles que fazem vídeos, youtubers e... Mas eu acho que a comédia sempre foi, eu acho que tu basta ires a um espetáculo de stand-up comedy ou veres aquilo que de stand-up comedy aparece na televisão e é sempre à volta de temas sexistas. Sempre. Portanto, essa coisa eu acho que não é novidade. Aliás, e acho que como o ano 2014 foi tão rico nessa coisa do até o feminismo trendy, para o bem e para o mal, não é? De repente ser feminista é cool. Acho que também há sempre a reação, não é? Há sempre a reação, então eles vêm com força, porque é um tema que está na ordem do dia. Mas se caminho for as touradas, eles também vão falar de qual é o problema das touradas, não sei. É o normal. Sim, isso tu dizes, tens toda a razão, especialmente em Portugal, a comédia sempre foi bastante sexista e nunca houve grandes nomes mulheres e nunca houve grandes homens a pensar sobre esses assuntos de uma maneira, sei lá, uma maneira relevante ou uma maneira inteligente ou informada ou o que quer que seja, mas se calhar tem a ver com isso, de haver tipo uma costela antifeminista, mas abertamente antifeminista, de pessoas a dizer eu sou anti isto. Porque esta é uma questão de ignorância. Acho que fez sempre parte da história do feminismo a descredibilização do movimento ou dos movimentos feministas, como se fosse confundindo um bocado as pessoas na quase a contra-propaganda, né? Basicamente que confunde o feminismo ou com essa coisa de ser o oposto do machismo, o que é ridículo, basta ir ao dicionário, ou com essa coisa de descredibilizar as mulheres feministas como se fossem todas lésbicas, peludas, mal fodidas, e mesmo que fossem, não perderiam legitimidade política por causa disso. Mas há essa tendência permanente de descredibilização dos movimentos feministas desde sempre, isso é um clássico, e é o que eu estou a dizer. Eu acho que neste caso é uma coisa que está mais na ordem do dia ainda, e depois quando há estas, sabes, quando acontecem estes booms, há sempre uns gajos que põem as unhas de fora, que estavam calados atrás de uma pedra à espera do momento certo. E eu acho que também tem a ver com isso, tem a ver com o facto de no ano passado, sobretudo, até porque muitas figuras públicas vieram
com discursos feministas para as luzes da ribalta, estou-me a lembrar da miúda do Harry Potter, Emma Watson, a Beyoncé, etc, Meryl Streep, em vários episódios. Pronto, muitas mulheres que são não só opinion makers, como trendsetters, não é? Vieram trazer essa questão do feminismo para a ordem do dia de uma forma refrescada, no sentido em que agora é cool, já não são só essas malfodidas de esquerda que não fazem o buço, estás a ver? São também as Beyoncés e as Hollywood stars desta vida. E isso, por um lado, é muito bom porque de facto serve para vir um bocadinho tirar esse estigma negativo da palavra, e aliás foi uma das palavras de 2014, quando tu vês aquelas cenas no fim do ano, as palavras de 2014, uma delas era feminismo. E claro que é bom para destruir um bocadinho esse estigma e para trazer o tema para os mídias e para a ordem do dia, e depois por outro lado também é mau, porque se banaliza um bocadinho a coisa, como se fosse mais uma tendência de moda do ano, e quer dizer, isso esvazia a coisa de sentido e de radicalismo político, e que é importante que se mantenha, porque isto é um movimento político, e eu não tenho medo dessa palavra, porque é o que se trata, é um projeto de reconfiguração daquilo que são as bases da nossa civilização, obviamente que é político, é ideológico, é uma coisa que tem que ser política, tem que ser radical, no sentido em que tem que ir à raiz do problema, que é a cultura. E eu tenho também às vezes medo que essa coisa de ser trend e de ser cool, fazer um bocadinho a coisa de significado político, seja mais uma página da Vogue, estás a ver? Tipo, as tendências feministas, e aparece tipo uma foto de uma sufragista e depois as influências daquilo nas coleções, sabes, outono e inverno. Se calhar a certa altura também acaba por ser isso, não é? Mas acho que ainda não estamos no momento de fazer esse balanço, mas até agora acho que tem sido positivo ver este movimento. E depois, claro, quando há esses booms, depois há também os críticos, os treinadores de bancada, os ressabiados, os malfodidos desta vida, que são ranzinzas e que vão para a internet com a sua diarreia verbal e fazer o papel que acham que têm. Mas então ainda não apanharam muito disso? Não, e é engraçado porque este projeto já tem para aí 2 anos no papel e conseguiu ver a luz do dia neste princípio de ano, e parece que foi no tempo certo, sabes? Parece que a coisa aconteceu no tempo certo, porque não só porque as pessoas, depois de uns anos de boom do humor em Portugal e até muitas coisas na internet, sei lá, estou-me a lembrar da Casa deste Senhor, que é uma referência, para mim pelo menos, de amor na internet, sei lá, a Porta dos Fundos também já teve um boom do caraças. Agora estava a ver assim falta de coisas novas, sabes? Até na própria televisão portuguesa não há assim tantos programas de humor, há quase nenhum. Já quase não há. E nos últimos anos havia muitos, portanto estamos numa espécie de ressaca, sabes? Depois de uns anos de abundância criativa, agora haver uma espécie como dizem os espanhóis, de barrão, de carência até de uma coisa nova. E acho que a Beatriz Gosta veio dar uma pedrada no charco, porque não sendo um videoblog tradicional, não sendo uma série de televisão, é uma coisa que é bem feita e é muito singular, porque de facto não há nada. No Brasil há uma coisita ou outra que até poderia fazer lembrar uma personagem ou outra. Estou-me a lembrar de uma gaja que fazia um programa de tipo conselhos sentimentais na MTV, também muito tatuada, mas era diferente, respondia a cartas de leitores, há uma gaja nos Estados Unidos, mas são coisas que fazem lembrar, não tem nada parecido, e em Portugal de facto nada se compara àquilo. Aquilo faz lembrar uma coisa, não naquela onda de isto é uma cópia, não tem grandes pontos em comum. Havia uma trupe de sketches canadianos, uma trupe de canadianos que faziam sketches nos anos 80, que eram os Kids in the Hall. Um deles, aquele Scott Thompson, aparece, sei lá, séries como Hannibal e acho que ele agora está em Hannibal. Ele era o homem gay do grupo, eles eram 4 ou 5, não interessa. Pronto, ele tinha uma personagem que era o Buddy Cole, que era um gay estereotipado, grande cabelão, a fumar, e que falava de uma maneira aberta, é mais ou menos assim, tipo nessa onda. É tipo de sexualidade também. Mas isto era só ele a falar para a câmara, como exatamente nessa onda. Exatamente nessa onda. Foi a única coisa que me passou pela cabeça quando vi aquilo. Mas não numa onda de... Mas por acaso, olha, um dos segmentos do público que tem dado mais feedback positivo até é a comunidade gay. Adoram a Beatriz Gosta. Claro, sim. Adoram a Beatriz Gosta e tem sido muito positivo o feedback
feedback do público gay? Claro que sim, não estou tipo. Não, mas percebes que... Não estou a dizer, claro, os gajos vão adorar aquilo. Não, estou a dizer, tipo, faz sentido. Tipo de coisa que tu estavas a falar dessa coisa do feminismo trendy ou da moda de coisas. Eu já vi artigos sobre ti que te punham mais ou menos nessa onda e não numa maneira muito simpática. E acabavam por descambar naquela coisa do é uma boa rapper para mulher, que é aquela coisa que deve ser extremamente irritante e... Tipo, é para o lado que eu durmo melhor, mas de facto é sempre a mesma coisa. Agora, por acaso, não, eu tenho sentido com o tempo, isso tem-se desvanecido. Talvez no princípio, não da minha carreira, porque eu faço rap de forma militante tipo, há pelo menos 10 anos, mas desde que saiu o meu primeiro disco assim, a sério e que promovido num circuito mais profissional e em que tive que começar a minha relação com os mídia. Não é que eu no hip-hop não ouvisse essa do para rap, para mulher está ótimo, está melhor que muitos rappers, como se eu não fosse rapper também. Também era um clássico esse. Mas eu, se calhar, ao princípio, via essa questão como mais relevante na avaliação do meu trabalho, porque também, pronto, as pessoas quando começam... Lá está, é como quando... todos os gajos têm uma banda, sabem disso. Eu tenho que sempre haver uma comparação com alguma coisa que já se fez antes, portuguesa ou internacional, etc. E no meu caso, não havendo essa coisa do é tipo, sei lá, parecido com aquilo ou com aquele outro, o que havia uma tendência para falar sempre dessa questão do género, até porque os mídia também tiveram bastante interesse no meu trabalho, numa fase inicial, pelo facto de ser exótico uma mulher cantar rap. Agora, com o tempo, apesar de continuarem a falar desse tema e nas entrevistas, etc., eu acho que já quebrei um bocadinho isso, porque primeiro já perceberam que eu não quer dizer, isso para mim é uma questão importante do ponto de vista cultural e político, mas no que toca à minha música, que eu não quero ser avaliada como sendo mulher, ou como sendo homem, ou como sendo unicórnio, percebes? Eu quero que as pessoas gostem ou não gostem da minha música pela sua qualidade, ou pelo gosto de cada um, percebes? Então acho que isso é uma coisa que eu acho que à medida que o tempo vai passando, as pessoas veem o trabalho, tem mérito por si só, gostem ou não gostem, relacionam-se com o trabalho como sendo trabalho e não como sendo feito por uma mulher ou etc. Agora, obviamente que a questão do género é uma coisa que na minha relação com os mídia é recorrente e que tem vantagens e tem desvantagens. Levei com essas desvantagens ao início. Como levei com essa desvantagem no princípio da minha carreira no rap, ter que provar 3 vezes mais que estava ali para as razões certas, mas a partir do momento em que eu mostro que tenho skill, que tenho trabalho, que tenho e que sou orgulhosa daquilo que faço, até me tem sido útil, porque me dá-me visibilidade, não é? E portanto é uma vaca de 2 legumes, não é? Um dizia ao outro. Mas também é assim em todo o lado, sei lá, tipo, quando se fazem listas de 5 melhores rappers, as pessoas nunca costumam meter o Missy Elliott, só tanto. Não, nem vai, aliás, nem no caso de. Nem aqui em Portugal, se tu fores fazer uma sondagem de opinião entre o público hip-hop, nos blogs de hip-hop, perguntar quais são os melhores rappers do país, eu não vou ficar no top 5, porque de facto a questão é, por muito, e isso eu tenho sempre noção, apesar de eu sentir que o rap não é um meio especialmente misógino por comparação ao punk ou ao rock ou outro sítio qualquer, acho que há 2 desvantagens. A primeira é que eu estava a dizer, essa questão de ter que provar 3 vezes mais que gosto de rap, que não estou ali porque gosto de rappers, que é uma coisa clássica, e já passei há anos que felizmente já passei dessa fase, que o pessoal já percebeu que eu estou ali porque faço rap e porque gosto mesmo de rap e porque é o meu lugar e que eu conquistei com muito trabalho. A segunda desvantagem seria essa de parecer que estamos sempre numa liga à parte, ou seja, que os meus pares, por muito que me respeitem, por muito que me acolham muito bem, por muito que me convidem para colaborar com eles, ou quando lhes peço beats eles venham, ou quando os convido venham e que gostem muito do meu trabalho, ou pelo menos assim o digam, nunca se vão comparar comigo. Tipo, eu não estou na mesma liga. É como se houvesse uma liga feminina, percebes? Isso é uma coisa que eu acho que vai acontecer sempre. Acho que nunca vai
Mas mesmo nos Estados Unidos, apesar de... Era isso que eu estava a pensar, eu gosto muito, posso dizer que são das minhas bandas preferidas, Sleater-Kinney. E quase sempre são mencionadas tipo banda de rock feminino, Claro, porque são três mulheres. Isso é sempre... E elas odeiam isso, claramente. Até tem... Porque eu me estavam a perguntar, mas é um estilo de hip hop feminino? Não. Tipo, porque é que as minhas hormonas... Quer dizer, claro que o facto de ser mulher condiciona a forma como eu existo no mundo e por consequência, a forma como eu escrevo, não é? E tudo o resto. Mas se falares de temas... Que tem a ver com essa realidade, que é o meu caso. Agora, a nível... quer dizer, de estilo de música, ou seja, como se fosse um subgénero, estás a ver? Como se fosse um estilo de rap, o rap feminino. Quando tu vês que há rappers mulheres que têm um estilo mega hardcore e rappers homens que são bem sensíveis e que têm um rap bem lírico, sei lá. Isso acontece. E em Portugal também acontece. Olha, a Eva Rap Diva, que é uma amiga que agora mora em Angola, tem um rap mega hardcore, competitivo, forte, e depois, sei lá, vês o Maze Dilema, é bem lírico, bem sensível, tem um rap bem poético e se calhar estão a subverter completamente o estereótipo do que poderia ser chamado de rap feminino, quer dizer, isso é uma cena muito ridícula, é muito cansativa e de facto, obviamente que perpetua, mas eu acho que isto só quando houver, de facto, quando deixar de ser exótico e quando a gente deixar de sublinhar o exotismo da coisa, lá está, uma banda de 3 mulheres é uma cena digna de nota. Quando isso deixar de acontecer, acho que vai deixar também de haver essa tentação por parte da crítica, mas eu acho que só vai deixar de acontecer, ou seja, só vai deixar de ser exótico, só vai deixar de haver poucas mulheres no rap, no rock, na política, no desporto de alta competição, nas empresas, nas esferas das grandes empresas, etc. Quando nós socializarmos as mulheres para conquistar o espaço público, para ter lugares de liderança, para serem competitivas, para se exporem, para serem desbocadas, sabes? Para desenvolver os seus talentos e não estarem preocupadas que têm que engatar gajos e ter filhos e senão vão ficar para tias ou então têm que ir para o ginásio porque vão ficar gordas. Quer dizer, o tempo que as mulheres gastam por dia preocupadas com essas questões todas e cumprir com essas expectativas estéticas, de relacionamento, de projeto de vida... É um desgaste de tempo e de talento que, de facto, se nós nos dedicássemos, como aos rapazes, quando têm 15 anos, a ensaiar, a ir andar de skate, a desenhar, a pintar na rua, todos os seus talentos, né? Enquanto os putos estão a curtir os seus talentos e a desenvolvê-los, as miúdas são quase conduzidas a tratarem ou estar a falar de miúdos, ou tipo ou ir para comprar roupa, ou esse tipo de temas, tipo, que tem a ver, não é culpa delas, não é que elas sejam burras ou superficiais ou fúteis. Nós é que as socializamos para isso, não é? Tu há bocado estavas a falar de como não achavas o rap mais misógino do que outros estilos. Queres elaborar isso? Eu concordo contigo. Eu acho que, claro que há um fileiro do rap americano que é mega misógino, que objetifica a mulher, obviamente, e que tem muitas, não só nas letras, mas nos videoclipes, etc., tem provas dadas de alimentar essa misoginia. Mas o rock também. Isto foi uma introdução para eu dizer o seguinte, que, obviamente, que esse género mais, sei lá, diria de gangster rap, e não só, mas sobretudo, que foi muito popularizado pela MTV na primeira década dos 2000, acho que também não veio à toa para o mainstream, veio alimentar muitas editoras e muito showbiz, mas também veio fazer um movimento de descredibilização daquilo que é o hip hop nos Estados Unidos, que foi ganhando muito poder ao longo dos anos, enquanto ferramenta da comunidade negra, que não interessa ter com microfones na mão e com poder de compra e com poder de influência. E de facto, em anos que existia ótimo conscious rap e coisas muito interessantes a acontecer, não é à toa que se deu atenção ao rap mais desinteressante, mais agressivo, mais misógino, que fala de drogas, fala de armas, etc. E eu também acho que isso não aconteceu por acaso, podem dizer que é uma teoria da conspiração. Eu acho que de facto houve um movimento deliberado de descredibilizar publicamente, através dos mídias, etc., da cultura musical, o potencial subversivo e de minimizar o potencial subversivo do rap nos Estados Unidos, porque de facto está-se a tornar uma ferramenta demasiado perigosa e demasiado subversiva, e nos Estados Unidos não interessa nada que a comunidade negra tenha esse tipo de ferramentas. E eu acho que a nível internacional também foi alimentando e alimenta-se até hoje essa descredibilização. Eu acho que agora em Portugal está a mudar e acho que há bons exemplos de rappers que têm contribuído
para as pessoas perceberem, afinal o rap não é... Mas eu, no princípio da minha relação com os mídias, lá está, levava muito com esse tipo de perguntas, mas a gente tem ideia que o rap é sempre aqueles putos, sempre bem palavrões e queixam-se da vida, não sei o quê, e pá, como se isso também não fosse importante, haver os putos do subúrbio com direito ao tempo de antena a falar dos seus problemas e a denunciar aquilo que se passa no bairro. Isso é mega importante, estás a ver? E as pessoas parecem que têm aquela ideia muito estreita, muito estereotipada e muito desprestigiante daquilo que é o rap e do que são os rappers e do que é o público de rap, quando hoje em dia, não só nos Estados Unidos, como sempre, aliás, sempre houve muita diversidade, pá, e por exemplo agora visto o Common a ganhar um Oscar, Common está lá há anos, estás a ver? Tipo, quando eles andavam a dar tempo de antena aos gajos com aquelas mulheres de mamas de fora nos vídeos, ele já estava a trabalhar e muito, estás a ver? E tipo, percebes? E ele, como ele, muitos outros, sei lá, o Mos Def, etc. Este tipo de tentativas mais abertas de comercialização do Common não correram lá muito bem. Pois, aqueles discos que ele lança tipo em 2008, 2009, aquelas coisas, mesmo a fazer essa rádio, não correu lá muito bem. Pois, eu percebo também que o público mainstream também não pronto, pode não querer um rap mais alternativo, mais interessante. Mas o que eu digo é, aquilo que se espelha nos mídias nunca é essa diversidade, estás a ver? É sempre o estereótipo, e o estereótipo normalmente não é representativo nem dessa diversidade, nem da importância que o rap tem, nem nos Estados Unidos, nem em Portugal durante muitos anos, porque de facto era desprestigiante, era fechado, era quase preconceituoso, quase não, super preconceituoso. E ainda existe esse preconceito. E esse preconceito é fundamentado por uma perspectiva até que chega a ser racista. Chega a ser, não é completamente. Como se, mesmo que o rap fosse só putos do subúrbio, 17 anos, a falar daquilo que se passa na rua e no bairro, mesmo que o rap fosse só isso, pá, como se isso fosse menos válido. Claro que sim. Percebes? E eu tenho tendência para achar que essa questão da misoginia é uma dessas ferramentas de descredibilização, é um dos braços desse preconceito. Mas não dirias que o rock também é misógino? Eu acho que a nossa sociedade é misógina. Pois, sim, é por aí. Eu acho é impossível nós, como seres culturais, sermos imunes a isso. Ao rap, para a misoginia, eu estava a tentar explicar. Para essas coisas todas. Sim, eu estava a tentar, não sei se é esta a explicação, eu estava a tentar explicar porque é que eu acho que o rap é sobretudo apontado. Agora, claro que sim, eu não posso falar por diante porque eu nunca fui dessa tribo, estás a ver? Apesar de ter muitos amigos que o são, sei lá, e podia estar a falar do reggae, que tem longa história também de misoginia nas letras e até no dancehall e homofobia, etc. E pá, e podia estar a falar do punk, podia estar a falar de muitos outros meios, até do fado, por exemplo. Uma pessoa vê no fado, tu tens, ao contrário de muitos outros estilos de música, muitas mulheres em lugar de destaque, até acho que é mais fácil até promover mulheres fadistas do que homens fadistas, que há muito menos. Mas tu vês a máquina por trás, tu vês quem é que são os compositores, os letristas, os agentes, os promotores, os músicos, as pessoas que fazem os arranjos, são todos homens, todos homens. E se há alguma instrumentista mulher, é tipo aquela, a única? Tocar guitarra portuguesa em Portugal, deve haver, de facto, claro que sim, mas são muito raras, ou mesmo, pronto, letristas já há mais. Tu escreveste uma letra para... Sim, para a Gisela João, sim, e há outras letristas, a Amália fazia letras, mas apesar de tudo, em número são muito menores, e tu pensas, mesmo num estilo de música em que as mulheres estão na linha da frente, na parte mais visível, a máquina é dominada por homens, portanto, se nós vivemos, e estamos a falar de música, mas há bocado falamos de humor, podíamos estar a falar de política, podíamos estar a falar de desporto, podíamos estar a falar de muitas outras coisas, porque eu acho que de facto a questão não se prende no hip-hop, no fado, na comédia ou na política, prende-se naquilo que é a nossa cultura, e a nossa cultura é patriarcal, e é muito difícil nós sermos imunes a isso, mesmo, eu por exemplo, militei no Partido Extrema-Esquerda durante a minha adolescência e acho que tenho uma formação política dentro daquilo que é o feminismo mais radical. E eu própria, mesmo com as minhas preocupações feministas, muitas vezes tenho que me policiar a mim própria, porque há sempre um momento em que a nossa cultura, os lugares comuns do humor, da ironia, da própria forma como julgamos os outros, como olhamos para o comportamento dos outros, há sempre um momento em que eu estou a julgar alguma mulher ou algum homem.
Porque os homens também são vítimas do patriarcado, têm que cumprir com um determinado tipo de expectativas de masculinidade que são hiper injustas, e há muitos homens sensíveis que nem sequer se apercebem quanto sofreram ao longo da vida com esse modelo de masculinidade que lhes é imposto. O homem nunca chora. Não chora, tem que jogar bem à bola, se não joga bem à bola é um... E tem que coitado. gostar de bola. Tem que gostar de bola, tem que gostar de gajas, mesmo aqueles homens mais tímidos, quase tinham medo que achassem que eles eram gays durante a adolescência, porque não andava a comer gajas, nem a falar de gajas, simplesmente porque são mais reservados, ou sei lá, 30 mil outras situações. E eu, mesmo tendo essas consciências todas, e tendo estudado sociologia, e sabendo de onde é que vêm as coisas, eu própria às vezes tenho que me policiar para não cair nesses automatismos, nessas censuras, nesses julgamentos, nesses preconceitos que são a base da nossa cultura. É com esses filtros que nós olhamos a realidade. É impossível sermos imunes a isso, quase. Portanto, é um trabalho diário que temos que fazer todos. E a vantagem de ser cultural é que podemos refundar a qualquer momento, não é? Se fosse biológico, as pessoas acham que há muita... As pessoas, tipo, essa dimensão biológica das diferenças de género é completamente overrated e pode haver todos os antropólogos do mundo e sociólogos do mundo e psicólogos sociais do mundo dizer não, isto é uma questão muito mais cultural do que se pensa. E é verdade, mas tu não consegues explicar às pessoas. Tu precisas de comer porque senão morres, não é? Mas comeres baratas ou pão com manteiga, comeres ao pequeno almoço, ao almoço, ao jantar, comeres de garfo e faca com pauzinhos, comeres com pratos sentado no chão à mão, isso é tudo cultural. Portanto, as pessoas não percebem que há 1% que é necessário de comer e há 99% que é como tu comes, a que é que comes, a que horas é que comes, com quem comes e porquê que comes. Sabes? Aquilo e aquilo não. Ou aquela discussão ridícula que acontece tipo uma vez por ano, que é as mulheres podem ter piada. Como podem ter piada? Tipo, há uma discussão que existe, e tipo, o gajo, aquele tipo da Vanity Fair que morreu, o Christopher Hitchens, que era um ateu muito conhecido, escreveu uma capa da Vanity Fair a dizer Why women aren't funny. Pois, mas isso eu acho que já te disse isso há bocado. Eu acho que as mulheres, como têm tendência, como são culturalmente formatadas para serem discretas, para não se exporem, para esconderem todos os seus lados menos bonitos aos olhos da sociedade, claro que não vão ter nem a mesma cena de mandar piadas em público, nem de autorridicularizarem-se, nem de fazerem piadas com coisas que são supostamente que não são para uma senhora falar. Uma senhora não fala de peitos, uma senhora não fala de sexo, uma senhora não fala de merda, uma senhora não fala, sabes, tipo, dessas coisas têm piada, meu. Mas nem era só por aí, era mais tipo, porque é que não há tantas mulheres cómicas e pá, por isso tudo, não, eu faço de cabeça uma lista de 100 cómicas que eu adoro, que obviamente são que há muitas, mas não há mais por causa dessa questão. Sim. Mas nos Estados Unidos não há desculpa para achar que as mulheres não têm piada, porque há pessoas que acham mesmo, uma mulher não tem piada. Tens a Maria Rueff, tens uma... Não tens tantas, mas tens algumas que são muito engraçadas. E tu vês, por exemplo, aquelas miúdas que fazem a Porta dos Fundos. Eu acho que aquilo, num país tão culturalmente, supostamente próximo do nosso, sei lá, eu nunca vejo atrizes portuguesas a fazer comédia com aquele grau de, sei lá, aquilo é mesmo desbocado. Elas dizem palavrões, elas dizem coisas com uma cara deslavada, que de facto é muito raro ver em Portugal isso acontecer. No Brasil já é muito mais habitual, por exemplo, a questão do sexo. Há muitas mulheres com blogs sobre sexualidade, que falam sobre prostituição, que falam sobre, sei lá, coisas swing, feitiços de todo o tipo, homossexualidade, quer dizer, há muitos blogs feitos por mulheres a falar desses temas e muito mais comédia feita por mulheres também sobre esses temas. Aqui em Portugal ainda temos de trabalhar mais, mas acho que a questão é sempre a mesma. Qual é a tua relação com a comédia? Já agora, eu lembro-me no capítulo que hoje tu samplas o Ricardo Aruz Pereira, por exemplo. Eu sou consumidora, sim. De tipo de coisas. Mas eu gosto, lá está, é a mesma coisa que em relação à música. Em relação à música, é a mesma coisa em relação à música. Eu gosto muito de ouvir música em português e gosto muito de ver filmes e séries e telenovelas também. Em português, no caso brasileiras. Eu sou muito disposta à cultura brasileira. Eu, se calhar, do ponto de vista televisivo, devo morar no Brasil. E então prefiro sempre as coisas, sei lá, eu lembro daquela série Os Normais, que é uma série brasileira que era
um casal que era muito boa, sei lá, tipo mesmo de BD, sei lá, a Rei Bordosa, que é uma das inspirações da Beatriz Gosta, que é do gajo que fez os escrotinhos e os chicletes com banana, etc. Que é a Rei Bordosa, que é uma personagem que é uma mulher que está sempre de ressaca, que se foi sair à noite e está sempre de ressaca, um bocadinho mais Beatriz Gosta. Já está sempre a beber vodka e a fumar cigarros dentro da banheira e a falar da noite anterior. Pá, eu curto essa onda de humor brasileiro, sei lá, BD, e gosto muito da teledramaturgia brasileira em termos como aos normais e muito do que circula à volta, mesmo das séries de comédia brasileira, da televisão. Nem estou a falar de coisas mega alternativas, estou a falar daquilo que existe. E vai aparecendo coisas muito fixe. Agora, também gosto muito daquilo que se faz em Portugal. Por exemplo, eu era mega fã do programa da Maria, que foi muito maltratado, porque saiu depois do ar e era sempre cada vez mais tarde. E acho que é um marco da comédia portuguesa, muito, muito subvalorizado. Adorei o último a sair, por exemplo, do Bruno Nogueira. Adorei. Gosto, olha, o caso deste senhor também, agora falando da internet, eu acho que fazem muitas coisas boas em Portugal. Estavas há bocado a dizer que a máquina toda por trás do fado era homem, os compositores, os produtores, os promotores, essas coisas todas. Os seus discos também costumam ser produzidos por homens. Os teus beats, não há muitas mulheres a produzir instrumentais de rap em Portugal. Acho que não sei. Violet. Sim, a Violet produz para ela própria. Sim, a Dama Bay também acho que fazer uns beats para ela, mas assim que façam beats para fora, isso vai fazer comida para fora. Olha, faz comida para fora, faz beats para fora. Não conheço muitas de facto. Agora, aquilo que eu tento compensar, e não sei se as pessoas reparam, é na parte das convidadas, dos convidados. Normalmente há uma predominância grande de mulheres. Por exemplo, no primeiro disco, ok, só tinha o Nervo. Mas na mixtape Capicua Goes West convidei a Tamina, a M7 e a Eva Rap Diva. No Sereia Louca convidei a M7, a Gisela João, a Aline Frazão, e depois já Reading West é 50% mulheres, a Fresca Cortesão e a Mariana Ricardo. E agora, neste disco da Medusa, entra a Tamina, a M7 e o Valete, que está em minoria enquanto homem. Portanto, eu tento compensar um bocadinho por aí, sabes? Depois, já que sou obrigada a recorrer a uma esmagadora maioria total, aliás, não é a maioria, é mesmo, é a maioria, de homens produtores, depois de compensar na parte das vozes, não é? de chamar mulheres. Por exemplo, a minha equipa, trabalho com mais gente que é uma mulher, uma promotora que é uma mulher, tenho uma técnica de luzes que é mulher, portanto eu tento compensar. Ainda não consegui atingir a paridade plena, é verdade, porque mesmo assim na minha equipa na estrada são mais homens, mas por acaso é uma preocupação que eu tenho, porque é difícil conseguir, de facto, no meio musical, em várias funções, conseguir trabalhar com mais mulheres do que homens. É muito raro mesmo. Vai dar sempre essa coisa que estavas a dizer da cultura. Sim, é a mesma. Esta conversa vai sempre dar aí. Tudo que a gente falar hoje vai dar aí. Não sentes às vezes que... Eu estou a fazer estas perguntas todas sobre coisas de Portugal e do feminismo e do patriarcado em Portugal, essas coisas todas. Não sentes às vezes, especialmente como tu sendo feminista assumida e falando com os média várias vezes, não sentes um certo peso de representação em cima de ti? Para representar o feminismo? Eu acho que me pergunto sempre isso e de facto eu acabo sempre a falar desse tema, mas para mim eu acho que isso é uma oportunidade. Sim. Não vejo como um peso, porque primeiro eu não represento, não tento representar no sentido em que... Eu não estou a dizer que isso vem de ti. Sim, mas eu estou a falar a minha forma de ver a coisa é uma oportunidade de falar destes temas, porque estes temas têm que ser falados. Claro, e então é bom, por um lado, fazerem essas perguntas, porque é uma oportunidade de eu espalhar a mensagem. Aliás, que é uma coisa que eu faço na minha música também, portanto faz sentido que me perguntem. Mas depois, ao mesmo tempo, tenho uma liberdade individual de sentir que aquilo que eu escrevo, aquilo que eu digo nas entrevistas, representa única e exclusivamente a minha opinião pessoal, não é? E depois acho que se as pessoas quiserem, em geral, se quiserem identificar-se com aquilo que eu digo ou com aquilo que eu faço, mesmo isso é incrível, é bónus, estás a ver? Agora, acho que não vejo como se me tratassem como uma porta-voz de um movimento, porque isso não
não faria nenhum sentido, até porque, lá está, as pessoas têm noção, apesar de tudo, têm noção de que, de facto, as questões femininas estão sempre, têm essa diversidade inerente, nós somos sempre muitas e muito plurais e muito diferentes. Claro que temos problemas em comuns, e é essa questão fundadora, que não é só das mulheres, é de todos nós, que tem a ver com a cultura patriarcal em que vivemos. Mas, de facto, acho que as pessoas têm noção de que não há ninguém que represente todas as mulheres, nem todas as mulheres feministas, porque o feminismo também é composto por muitos movimentos diferentes. E, portanto, eu não tenho medo disso, até porque não acho que isso, quando isso quase que acontece, que seja por uma razão negativa, é mais naquela coisa do precisamos de alguém que fale disto, olha, quem é que vamos pensar? Olha, há 2 ou 3 que as pessoas se lembram, uma delas sou eu, pronto, é sinal que tenho feito alguma coisa para as pessoas me associarem a esse tema, e tenho, de facto, não vou mentir, eu falo dos temas femininos em metade do meu trabalho, portanto, mesmo quando faço egotrips, eu acabo sempre a fazer refrões sobre essas coisas, portanto, não acho que seja estapafúrdio. Há bocado estavas a falar da comédia que consomes, o rap que consomes, filmes que consomes, séries que consomes, telenovelas que consomes. Às vezes achas difícil desligar o feminismo, ter de desligar o feminismo para tolerar sim, certas... não, é que às vezes pergunto-me, tem guilty pleasure, não sei o quê, claro que às vezes, sei lá, por exemplo, eu sou mega fã do Regula e há muita gente que acha que ele é um machista, mas eu primeiro não acho que seja incompatível, no sentido em que, quando tu admiras o trabalho de uma pessoa, sei lá, é uma coisa dizer, tu consegues gostar do Dalí sabendo que ele era fascista? Sabe? A certo ponto que claro que quando admiras o trabalho de uma pessoa, claro que tu admiras tudo na pessoa, sabes que a pessoa é mega, faz trabalho humanitário, é um gajo que super brilhante nas entrevistas, que ainda para mais faz música boa para caralho, e depois é mega, sei lá, ainda escreve livros e, sabes, quando tu gostas do pacote completo de um artista, aí já ascende àquele patamar de, este gajo é quase um ídolo, estás a ver? Depois há outros artistas, sei lá, atores, músicos, escritores, etc., que tu gostas muito do trabalho deles, mas não tens de te identificar a 100% com aquilo que ele fala ou com aquilo que ele faz. Claro que há certo ponto em que a coisa... Se o trabalho for sobre isso, sei que é claro que há certas questões e certos assuntos e também depende do artista, o peso dessa questão no trabalho do artista, em que de facto há uma incompatibilidade. Obviamente que se um gajo que escreve letras de extrema-direita, o gajo podia ser o gajo mais genial do mundo e eu nunca na vida ia gostar, estás a ver? Mas não tem acontecido muitas vezes isso ao longo da vida, sabes? Dizer, olha, até tenho vergonha de dizer que gosto deste gajo, estás a ver? Claro que às vezes os meus companheiros de rap dizem cenas que eu põe as mãos à cabeça, mas também sei que a maior parte das vezes aquilo é para levar com ironia, sarcasmo, e uma pessoa que escreve rap como eu sabe que trabalhar punchline é trabalhar impacto, e trabalhar impacto faz com 3 coisas, só de 3 maneiras diferentes. Uma é com humor, a outra é com emoção, emocionando as pessoas, e a outra é chocando as pessoas. Então há muitas vezes que os rappers estão e sobretudo esse tipo de rappers que fazem letras de ego trip, punchline, eles não estão a falar, não é que não é para levar a sério no sentido em que o gajo está a dizer aquilo porque aquilo aconteceu assim, ele acredita mesmo naquilo piamente. 95% das vezes aquilo é piada, é tipo um alter ego, uma persona, e é feito para ter impacto. Portanto, eu não vou estar a deixar de gostar de um gajo como o Regula, que é um rapper do caralho, porque ele disse sei lá, põem as bolas na boca e dizem que estão com anginas, estás a ver? Sei lá, eu sei que se calhar há muitas mulheres que não vão gostar de ouvir aquilo, mas eu rio-me automaticamente, porque aquilo é mesmo para rir, não é? Portanto, sei lá, estou a dizer o Regula, podia estar a falar de outra pessoa qualquer. Mas por acaso não tenho sentido ao longo da vida, muitas vezes, foda-se, olha, eu gostava mesmo daquele gajo, o gajo é um bronco, ou eu tenho vergonha de dizer que gosto dele. Falava mais em termos, sei lá, de filmes e séries, quando acontece alguma coisa ou há uma... Isto é uma coisa que me acontece a mim, isto é de perguntar ficares ok. Este filme está a querer dizer que as mulheres são isto, ou que os homossexuais são isto, ou que não sei quem é isto, ou não sei o quê. Olha, por acaso, ultimamente tem-me acontecido cada vez menos. E acho que, por exemplo, eu estava a falar de eu estar-me disposta à cultura brasileira. Vejo muitos filmes brasileiros, muitas séries brasileiras, humor brasileiro e novelas. Ou melhor, novela, porque eu vejo uma novela, sigo uma novela de cada vez.
E qual é que estás a seguir agora? Babilónia, uma novela que agora é novela. Eu vejo sempre a novela do horário nobre, a principal no Brasil, e sigo em Portugal, vejo na internet. E o que acontece é que cada vez mais eu sinto que, apesar do Brasil haver também muita discussão, porque há cada vez mais o peso das igrejas evangélicas na política e cada vez mais partidos que estão associados a movimentos religiosos bastante conservadores, e há tipo uma espécie de retrocesso quase de conservadorismo na sociedade que sempre aparentemente é mais liberal do que a nossa. Mas a verdade é que se tu vês as novelas, apesar delas às vezes, claro, cultivarem um tipo de perspectiva do que é os papéis de género, ou aquilo que é, por exemplo, a maternidade, que é uma coisa que é um tema muito, muito recorrente, ou aquilo que são as diferenças quase étnicas, sociais, etc., que existe no Brasil, que é uma sociedade muito de extremos. O que eu tenho notado, sobretudo nos últimos anos, é que as novelas falam cada vez mais da homossexualidade e têm promovido brutalmente uma mudança de opinião em relação, para destruir a homofobia no Brasil, em que tu tens cada vez mais personagens gays, e todas as novelas tens 2 ou 3 personagens gays, em que normalmente tens de tudo, tens os vilões, depois tens os heróis, tens parte cómica da novela. E já podem ser pessoas diferentes. Muitas pessoas diferentes. Não, é gays masculinos, gays que têm crossdressers, gays executivos ricos, gays pobres, negros da favela, mostram essa diversidade, como por exemplo em relação às famílias não tradicionais, gays que adotam crianças, famílias monoparentais, famílias, quer dizer, pessoas do mesmo sexo, até questões, às vezes, agora é uma discussão que também tem havido e por exemplo, que aparece muito nas telenovelas, novas formas de relacionamento não monogâmico, por exemplo, homens com 2 mulheres, mulheres com 2 homens, sabes? Tipo, poliamor, relações de poliamor. Esse tipo de tema é cada vez mais frequente nas telenovelas. E tu pensares que aquele produto cultural tem um impacto tão forte na sociedade brasileira, porque é o programa com mais audiências, toda a gente vê, todas as classes sociais, e tu percebes a capacidade que aquilo tem enquanto propaganda social de mudar mentalidades. E por isso nunca eu tenho sentido ao contrário. Nos últimos anos, até me tenho identificado mais, eu tenho tido menos desilusões, porque acho de facto, pronto, estou a falar da cultura brasileira, mas podia estar a falar também nos Estados Unidos, há muito mais séries que... Estou a ver agora uma Transparent, que também fala de um pai de 60 e tal anos que sai do armário e que se veste de mulher, e a filha que tem um caso homossexual. Sim, é transexual, exatamente. Ela é mesmo transexual, não é? E depois a filha que tem um caso fora do casamento com uma mulher, e pronto. Por isso cada vez mais séries também americanas e falam dessas realidades, portanto eu acho que estamos a evoluir. Há estudos... Sou otimista. Já li estudos sobre como... Não li inteiros, mas li partes de estudos sobre como o Will and Grace, aquela série de sitcom que havia, ajudou a mudar a perspectiva, a acabar com, não a acabar com, mas ajudou a acabar com, em algumas pessoas, com a homofobia. Sim, e no Brasil eu tinha certeza que só nos últimos anos, nos últimos 4 anos, muita coisa mudou mesmo, porque de facto, olha, claro, o primeiro beijo gay na telenovela brasileira foi há 2 anos. E foi um acontecimento nacional, tu vês, tipo, tudo, em todos os jornais, toda a gente está à espera daquele dia em que os protagonistas se iam beijar, e não foi um beijinho qualquer, foi um beijo a sério. E, por exemplo, agora em Angola houve a mesma discussão, porque houve a telenovela do Prime Time, existia 2 personagens que eram gays e que se beijaram, e a novela saiu do ar. Censuraram mesmo, porque um monte de gente a queixar-se, a ligar para lá, a dizer que era inadmissível. Tiraram a novela do ar, depois voltaram a pôr a novela e o personagem gay morreu passado pouco tempo, na novela. Percebes? Portanto, eu acho que, apesar de tudo, a importância da televisão, a mudança de mentalidades, é mesmo, da televisão, do cinema, da música, etc. É incalculável. E, estando eu mais exposta à cultura brasileira, até tenho razões para estar otimista. Apesar de ainda haver muito trabalho para fazer. E estás otimista em relação a outras coisas, a outras áreas? Sim. Eu tento ser otimista, eu sou uma pessoa otimista, aliás, no meu trabalho, na minha música em particular, eu tento sempre, mesmo quando eu falo de coisas que me preocupam muito, dar assim uma cena uplifting no final, que é para tentar que o pessoal se motive e que fique inspirado para as coisas boas.
Pá, claro que há muitas coisas que eu sou otimista, nomeadamente essas questões dos direitos das mulheres e dos direitos dos homossexuais. Tenho tendência a passar otimista porque acho que muito trabalho foi feito e muito trabalho ainda para fazer, mas acho que as coisas têm evoluído de forma mais rápida, apesar de termos muitas coisas, por exemplo, os recuos na lei da coadoção, a questão, ainda agora aquela questão do juiz que acha que uma mulher de 50 anos não tem direito à vida sexual, etc. Quer dizer, ainda há muito maus exemplos e muito maus indícios e ainda temos de facto muito trabalho para fazer. Mas também tenho muitas outras razões para ser otimista porque acho que de facto que tem havido uma evolução e que é importante que se crie essa onda de otimismo até para acelerar a evolução cultural e de comportamentos e de mentalidades. Agora, em relação a outras coisas, tendo a ser mais pessimista, nomeadamente em relação às questões ecológicas, nomeadamente às questões políticas, a questão do Estado Social na Europa ter sido destruído nos últimos anos e de se ter feito um retrocesso que, quer dizer, conquistas que demoraram décadas a fazer, em 3 ou 4 anos, foram erudidas completamente com esta questão da austeridade, esta Europa completamente eurocêntrica, estou a falar da moeda, completamente tecnocrata, o facto de eu achar que a cultura política na Europa, depois da herança da Revolução Industrial, em que havia uma perspectiva muito mais humanista do que é a política e a missão humana e social por trás dos princípios da República, até em Portugal, e a questão filosófica quase por trás da missão dos políticos e da democracia, da República, etc., esses valores todos. E neste momento acho que vivemos num momento em que somos completamente governados por merceeiros, tecnocratas, parolos, porque são parolos, no sentido em que não têm nenhuma perspectiva humanista do que estão a fazer, sabes? Para ele aquilo é tipo a folha do merceeiro, do que é que entrou, do que é que saiu. E esquecem-se que gerir um país, ou governar um país, não é gerir um país, é governar um país, é a palavra certa, não é a mesma coisa que gerir uma empresa e que não podem ter este tipo de tratamento tecnocrático em relação a coisas que são totalmente direitos humanos, como a questão da habitação, a educação, a saúde, a qualidade de vida. São coisas demasiado importantes para estarem na mão de um conjunto de parolos tecnocratas que nem conseguem tirar cursos superiores, quanto mais. E há muitas pessoas que não estou a falar que todos os políticos têm que ter cursos superiores, mas de facto a verdade é que a nossa comunidade política, pelo menos a que nos governa, é cada vez menos preparada, enquanto que há muitas pessoas que são operários e que têm muito mais capacidade e que nunca tiveram acesso a uma universidade e que têm muito mais capacidade para perceber o que deve ser a governança de um país, não é? E eu acho que isso é uma tristeza. Nesse caso eu acho que sou um bocadinho pessimista, mas também no fundo tento não pensar muito nessa perspectiva porque senão fico desmotivada e deprimida e não pode ser, não é? Não querendo deprimir-te ainda mais, falaste das questões ecológicas, mas não elaboraste assim tanto. Olha, não é preciso elaborar muito, não é? É vivermos num planeta que tem os dias contados, literalmente, não é? Porque, de facto, não estamos a quer dizer, o ritmo da destruição não é compensado por uma mudança não é só de comportamentos de consumo nem de individuais, é mesmo a questão de como funciona a máquina. Obviamente nós enquanto consumidores, e eu acho que é uma das coisas que me preocupa no meu cotidiano, é aquela coisa do como é que eu me posso alimentar de uma forma mais sustentável. Por exemplo, eu nunca como carne em casa, eu não sou vegetariana, mas nunca como carne em casa, não compro carne, como carne, sei lá, quando vou jantar à casa de alguém, quando vou a um restaurante às vezes, mas tipo evitar, por exemplo, o consumo de carne, porque é uma das coisas que tem mais impacto ecológico, a questão de preferir agricultura biológica, porque as pessoas nem sequer têm consciência que a indústria agroalimentar é que tem mais pegada ecológica no mundo inteiro, mais do que a indústria automóvel ou todas essas coisas que a gente acha que associa com poluição. A agricultura tem uma maior pegada ecológica. Porquê? Por causa da questão da desflorestação, por causa da questão do metano, também da produção de carne, por causa da questão da rega insustentável de produções
sem fim em países em que não há condições para produzir determinadas coisas e em que se insiste em produzir. A questão da gente comer permanentemente fruta fora da época e produtos que são exóticos aqui, por exemplo, também evito comprar fruta tropical, por exemplo. Porque acho que é incomportável. Nós comemos mangas que vêm de avião todos os dias, sei lá, 30 mil coisas que no nosso consumo diário, sabes? Tem um impacto brutal na forma como estamos a destruir os ecossistemas, mas ao mesmo tempo, claro que no meu dia a dia, enquanto pessoa individual, me preocupa e tento controlar os impactos, e é muito difícil porque são escolhas permanentes. E o que é que eu prefiro? Prefiro comer uma maçã que vem, sabes, se calhar de Espanha, ou não como, se calhar vou preferir comer uma fruta da época que, sei lá, essas pequenas decisões. Se calhar preferir, ou melhor, uma coisa mais fácil de explicar, como uma coisa biológica que veio de França ou como uma portuguesa não biológica, estás a ver? Tipo esse tipo de questões. Será que devo comprar? Por exemplo, uma coisa que eu gosto de roupa, gosto de comprar roupa, sei lá, de ter roupa. E pá, isso compensa a consciência, por exemplo. Porque não vem, há muitas coisas que a gente compra que não precisa, que depois que é feito no outro lado do mundo, condições de trabalho péssimas, com descargas de resíduos industriais para rios que vão abastecer cidades inteiras. E uma pessoa pensa assim: o que é que eu vou fazer? Se calhar não posso ter este hábito de consumir. Não posso, de facto, nós não podemos, de facto é insustentável. Então, no meu dia-a-dia, esse conjunto de coisas preocupa muito. E depois, ao mesmo tempo, também penso que, claro que nós, enquanto consumidores, temos muita responsabilidade, até porque a nossa cidadania hoje passa cada vez mais pelo consumo, até, muitas vezes, do que pela atividade política. E que, claro que não é indiferente nós consumirmos numa mercearia ou numa grande superfície. Claro que não é diferente comprar Nestlé ou comprar uma marca bio, é claro que não é indiferente, etc, etc, etc. Mas ao mesmo tempo, também não está tudo do nosso lado, não está tudo do lado dos consumidores, há muitas coisas que são políticas. Por exemplo, a agricultura biológica devia ser muito mais incentivada no espaço europeu. A agricultura convencional é comparticipada. Uma maçã não biológica é mais barata porque há uma comparticipação da União Europeia, percebes? E o custo de produção da biológica não é assim tão mais caro e se calhar tu estás a pagar mais pela biológica, mas o agricultor vai receber mais em percentagem, enquanto que o agricultor que trabalha para a grande superfície e que faz uma maçã da agricultura convencional está um ano inteiro a trabalhar para suprir o Pingo Doce ao continente, ou etc, etc, e depois tem retira dividendos muito pequenos, porque os gajos praticam os preços que eles querem e fazem uma espécie de chantagem permanente com os agricultores, percebes? Então essas questões todas, éticas, não só a questão ecológica, mas também de trabalho, de ética de trabalho, não é? De condições de trabalho, direitos humanos, não é? As pessoas estão a trabalhar para tu teres aquela maçã ou aquelas sapatilhas, ou etc, 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 etc. Claro que passam muito para as nossas decisões enquanto consumidores, mas passam sobretudo também pela política europeia e nacional do que é que a gente está a fazer pela indústria agroalimentar no espaço europeu, a questão da política agrícola comum, a questão do que é que são apoios para a agricultura biológica na União Europeia, o que é que são as políticas de energias renováveis com baixo impacto ambiental em Portugal e na Europa e no mundo. Quer dizer, por isso é que eu estou a dizer que são coisas que me preocupam muito e que mesmo eu, tendo essas preocupações, tentando comer bio, local, tendo uma horta em casa, sabes, tentando poupar água, optando por ter energia verde na conta, na fatura de eletricidade ao fim do mês, etc. E mesmo que eu fosse uma cidadã exemplar e comprasse umas sapatilhas 3 em 3 anos, eu acho que, mesmo assim, mesmo todos nós temos essa consciência, 80 e tal % ou 90% do trabalho tem que ser feito na esfera política. E preocupa-me, por exemplo, estarmos ainda a discutir esta questão dos transgénicos na Europa, a questão das patentes sobre as sementes e a tentativa de proibição de troca de sementes entre agricultores na Europeia, a questão da privatização da água, que é uma conversa que às vezes vem assim, tipo,
pela rama, mas que eu acho que está mais perto de ser discutida a sério do que a gente imagina. Quer dizer, são tudo questões que são políticas, que são locais, mas são sobretudo europeias e que nós sentimos demasiado longe da Europa para ter para conseguir fazer pressão, sabes? E isso preocupa-me bem, mesmo. E aposto que também, se compras essas patilhas, ficas preocupada que façam aquela pergunta ridícula de como é que podes ser feminista se gostas tanto de roupa. Pá, essa é a história também. Mas também há muitos homens que gostam de roupa, por isso é claro que sim. Aliás, basta ver aquelas. Estou a brincar. Não, eu sei, mas aí dá vontade de dizer: olha, vais àqueles sites de sapatilhas e vês todos feitos por homens. Não é? Aqueles de tipo pessoal colecionador e tal. Isso também já. Isso já passou, porque agora há muitos homens que são não diria fashion victim, mas que são apreciadores de moda e que têm, pronto, esses hábitos de consumo que antes eram só associados às mulheres hoje em dia. Acho que já não íamos fazer essa pergunta. Tu falaste de comédia, consomes de filmes, de séries, etc. E rap, que tu ouças. Também, tu vais sempre dar à cena portuguesa? Sim, sempre. Porque eu, apesar de agora não andava a ouvir o Kendrick Lamar, mas também ando a ouvir o último do Regula, por exemplo. O que é que eu vou falar? Fui falar do Regula, porque, tipo, sabes... Podes falar de todos. Sim, eu sei, mas eu tenho tendência para preferir música em português, por simples razão, apesar de eu saber falar inglês. Obviamente que já às vezes no rap a linguagem é tão encriptada, às vezes tipo as punchlines, as subtilezas, os jogos de palavras, que eu quando eu domino uma língua, obviamente que tiro muito mais prazer, porque interpreto todas essas nuances, enquanto às vezes no rap americano não consigo usufruir de tudo, no sentido em que, lá está, porque se calhar não estou tão exposta à cultura americana, não sei, eles fazem um trocadilho qualquer com uma personagem numa série qualquer e eu não entendi, ou porque não compreendo todos os duplos e triplos sentidos, e acho que isso no rap e na música em geral, na parte das letras, que é aquilo que me interessa mais, de facto é muito importante. Por exemplo, andei no ano passado, colei no disco do Criolo, adorei o último disco do Criolo, acho que está mesmo bom, musicalmente bué coeso, bué fresh, tem uma cena bué brasileira e ao mesmo tempo um som bué próprio, que faz-me lembrar aquele hip hop dos anos 90, sabes? Pá, é mesmo bom. Curti bué o do Emicida também, pá, rap português, gostava que houvesse mais lançamentos, porque acho que sinto falta de ouvir mais coisas, mas sei lá, curti o álbum do Tributo, que também saiu no ano passado, agora eu estou a curtir o do Regula, sei lá, vai havendo coisas, e mesmo fora do rap, sabes, tipo, vão havendo, pá, eu colei no disco da Aline Frazão, no Movimento, depois coisas tipo, sei lá, desde Malu Magalhães até coisas tugas, estás a ver, tipo, sei lá, eu sou colada em discos da Amália e coisas mais antigas, sei lá, tipo do Sérgio Godinho, até depois sou capaz de ir ouvir, sei lá, FK Twigs e coisas, sei lá, misturo tudo, por isso eu não sou uma boa pessoa nesse sentido de dizer, para que andas a vir agora? Porque, não, vou-te explicar, sabes porquê? Porque depois também eu tenho uma relação um bocadinho antiga com os discos, porque eu não tenho aquela coisa, eu sou incapaz, hoje na era da internet, abres um blog, com aqueles quaisquer que falam de música, e pá, sai cenas, todas as semanas saem coisas, uma pessoa quase fica angustiada com a quantidade de coisas que tem para ouvir e que tem de estar a par, e eu, a certa altura, voltei um bocadinho àquela relação que eu tinha antes com a música, que era quando comprava um CD, eu ouvia tipo durante um mês em repeat e depois nunca mais ouvia aquilo na minha vida porque já não conseguia, que era como acontecia. E agora sinto que dá uns anos para cá voltei um bocadinho aí, estás a ver? Tipo, sentir que há uma angústia tal para estarmos atualizados que dou por mim às vezes a ouvir os discos sempre do ano anterior, sabes? Com muito tempo. E curto isso. E depois em relação ao rap lusófono, porque lá está, como tem essa coisa de querer ouvir em português, acabo por ir muito àquele que é o rap brasileiro, o rap angolano, o rap moçambicano, e de estar um bocadinho dentro desse espectro, porque de facto sinto mesmo necessidade em ouvir música em português. Mesmo. E cada vez mais, porque cada vez, quanto mais escrevo, mais quero ouvir música em português. Voltando ao tema do feminismo, tu falaste há bocado do feminismo mais ou menos da moda, ou estar na moda.
E foi no ano passado, este ano, abri uma plataforma feminista em Portugal com o nome de uma música tua. E acho, mais uma vez voltamos à coisa não sei do peso da representação, mas tipo do facto de seres uma das pessoas em Portugal que fala mais sobre feminismo, tipo mais publicamente. Eu acho que já li um texto teu sobre um post do Facebook ou uma coisa do género sobre os teus sentimentos em relação àquele. Foi um post do Facebook, sim. Esses sentimentos mudaram, não mudaram? Como é que mantiveram-se. Eu acho que desde o princípio que tenho tido os mesmos sentimentos em relação a isso, que é, por um lado, sentir que, pronto, que é bom que me associem à causa, é ótimo que o meu trabalho tenha impacto e que inspire outras pessoas a fazerem coisas, que é bom que me tomem como uma referência a esse nível, e depois, ao mesmo tempo, o facto de ter sido aquela expressão em particular custou-me bué, porque no sentido em que era uma coisa que é quase uma segunda alcunha minha e que as pessoas identificam muito comigo e que eu tenho uma sensação quase é como se pegassem no teu nome e dessem o nome, sei lá, um jornal, chamassem, dessem o teu nome, estás a ver? É um bocadinho estranho, porque é quase como se uma coisa que é muito tua, deixe de ser tua ou deixe de ser só tua e passa a ser de outra pessoa. É ciúme, tipo, é uma espécie de ciúme, é tipo, encontrares o teu namorado com outra na cama, estás a ver? Uma cena assim do género. E eu senti isso inicialmente e depois pensei, com o tempo, que vai-me deixar, que ia esmorecendo. E na verdade acho que nunca esmorece, porque eu acho que só havia duas outras expressões que iam ter o mesmo sentimento em mim, que seria tipo, vai Arcane e sereia louca, estás a ver? Porque de facto eu não sou proprietária das palavras, mas há duas outras expressões que eu criei e com as quais me fundi de certa forma e que as pessoas associam muito a mim e que são coisas que são tão pessoais e tão intransmissíveis que quase que é tipo, não sei, quase criam essa sensação de perdi alguma coisa, sabes? Uma espécie de luto, de ciúme, de perda, estás a ver? E não é de perda, mas é uma espécie de transmissão, só que não é uma coisa que não foi controlada por mim, que não foi criada por mim, que nem sequer, quer dizer, quando me informaram, elas quando disseram antes de sair, não é? Mas não foi uma coisa que eu tivesse propriamente voto na matéria, não é? No sentido em que claro, era uma escolha delas. E portanto, apesar de, claro, ter essa dimensão de homenagem, essa dimensão positiva, essa dimensão de sentir que de facto há um eco, que o meu trabalho tem uma consequência positiva e que, por outro lado, é claro que é uma coisa que me traz as mixed feelings e que de facto não é totalmente pacífica. Mas é só por aí? Tipo, achas que é uma coisa ótima de existir em Portugal nesta altura? Sim, claro, isso foi o que eu te disse primeiro. Eu estou a estudar com a causa e espero que, como essa plataforma existam muitas outras, como aliás existem outros blogs e outros sites que falam desses temas, que não existem com aquela dimensão, no sentido em que há muitas pessoas que escrevem para lá e acaba por ser uma plataforma que reúne e aglomera muitos contributos de muitas pessoas e em muitas subtemáticas diferentes. Mas claro que sim, espero que existam outros exemplos disso. Não, nada contra a causa, nada contra o trabalho em si, nada contra a plataforma, não é? Acho ótima ideia. Os meus mixed feelings têm mais a ver com essa questão de ser uma expressão que tem a ver mesmo com o meu trabalho, até de uma forma quase que me autodefine, estás a ver? No sentido em que foi o primeiro single do meu primeiro disco. Há muita gente que acha que o meu primeiro disco se chama Maria Capaz. Depois é uma sigla com um trocadilho que brinca com a ideia de MC, portanto fala sobre mim a fazer rap, redefinindo o próprio significado de rap e o próprio significado de MC. E sobre essa ideia que está por detrás de todo o meu rap e de toda a minha postura em relação ao rap, que é: não é preciso ser Maria Rapaz para fazer rap, é preciso ser Maria Capaz, no sentido em que é tipo esse statement de coragem, de atitude orgulhosa, de quase libertadora, de eu fazer aquilo que eu quero fazer sem dar cavaco a ninguém, estás a ver? Então é uma coisa que de facto que é quase que fundadora de toda a minha música, porque define essa atitude, define a atitude com que eu faço tudo. Por isso é que me custou tanto, porque é uma coisa muito pessoal e que
e que as pessoas também associam muito a mim. Eu já te perguntei há bocado sobre jogos de palavras, mas qual é o teu fascínio com jogos de palavras mesmo? Porque me ensinaste também a Sereia Louca. Sereia Louca, Maria Capada, há bocado a Beatriz gosta. Pá, eu gosto de palavras mesmo. Desde pequenina gosto de palavras, desde pequenina gosto muito de rimas e gosto muito de lenga-lengas. A minha mãe lembra sempre um livro de lenga-lengas e era o meu favorito. Deve ter algumas de cor. E o meu pai tinha a mania de dizer palavras escritas ao contrário. E não sei, acho que desde miúda que acho piada a isso, essas coisas de brincar com os sons das palavras, de redefini-las e de juntá-las e fazer trocadilhos. E não sei explicar, sei lá, é como as pessoas gostam de futebol ou gostam de praia, sei lá, tu gostas de coisas, sei lá, eu gosto de palavras. Uma coisa que gosto na Beatriz gosta é que o trocadilho é só no título, não é tipo, não é um humor que vai à volta de trocadilhos ou que acha que só havendo o trocadilho é suficiente para ser uma coisa. Não, aquilo não é tipo Malucos do Rio. Sim. Não, é isso. É isso que eu estou a dizer, sim. Mas também tem muito a ver com a linguagem. O facto, o título claro tem a ver. Foi um título que é um bocadinho o tipo de jogos de palavras que eu faço. Mas o tipo de linguagem e humor do texto, do que é dito, tem a ver com a Marta. E a forma como. Ela também faz rap. E ela também gosta muito de palavras, mas ela tem uma relação totalmente diferente com as palavras. Ela tem essa coisa de criar calão, sabes? De pegar palavras do cotidiano ou palavras de outros calões e apropriar-se dela no dia a dia e falar e deixar piada. Que os brasileiros também fazem muito. Os brasileiros e os angolanos têm muito mais essa relação com a linguagem do que os portugueses, de todos os dias criar calão novo, sabes? E isso é uma coisa que ela tem muito. Eu não tenho tanto isso. Eu gosto é do som das palavras e da forma como elas umas com as outras, e brincando com os sons e misturando as palavras, nós trazemos novos sentidos e novas metáforas ou piadas. Eu estava a tentar fazer um elogio um bocado rebuscado, tanto essa coisa do criar calão como o trocadilho do título são coisas que não são absolutamente essenciais para aquilo ter piada. Portanto, aquilo teria piada na mesma. Mas eu acho que aquilo tem muita piada por causa da linguagem. Também, mas não assenta só nisso. Não assenta só nisso, assenta também na história. Há coisas que iriam só pelo. Este trocadilho tem piada, este calão tem piada. A piada está na história, está na linguagem, está nas animações, está na forma como ele está editado, está na música, mas sobretudo, eu acho, está na forma como isso tudo se junta, na forma como ela fala. Porque ela diz, por exemplo, se eu disser, eu posso contar a mesma história, não tenho metade da piada. Eu dizer, olha, hoje acordei, vesti-me e fui ao ginásio e o meu professor de ginástica mandou-me fazer abdominais e eu estava lá com os meus leggings e toda a gente ficou a olhar para mim e depois fui-me embora para casa. E ela vai dizer, hoje super que acordei mega motivada, peguei nas minhas coisas, pus uma legging incrível com o meu bujãozito a arrebitar para cima e fui, pumba, alonguei, pau, estive lá e o caralho, toda a gente a olhar para mim, para o meu bujãozito, causa sensação direto, o meu professor de ginástica, tipo, ela fala assim, isto tem a ver com ela. E por isso é que eu estou a dizer que não é a história que tem piada, ok. A edição está bem feita, a música é engraçada, o trocadilho é bom, a ilustração é espetacular, mas se ela não faz daquela maneira, sabes? Sim, claro que sim. Não tinha metade. Não é só ela dizer essas expressões que torna a coisa com piada, é só por aí. Sim, é um bocadinho de todo. Mas eu acho que a chave daquilo, e por isso é que eu digo que aquilo é um programa que a ideia daquilo nasce dela, porque ela é assim, estás a ver? Porque ela tem aquela piada, porque ela fala daquela maneira, porque ela é parecida com a Beatriz Costa, porque ela tem todas essas características. Portanto, aquilo mesmo acaba por ser um programa de autor, no sentido em que é totalmente um programa de autor, no sentido em que mesmo as ideias que são de outra pessoa só existem porque existem para ela, percebes? Acho que não me acordo mais nada. Ok, então vá.